Hoje eu vou falar do milho, das suas características e da sua importância agronômica. Eu vou começar falando sobre a raiz. A raiz do milho ela é do tipo fasciculada, onde ela tem diversas raízes adventícias, e não uma central, como a pivotante. Sobre o caule é do tipo colmo, ele é circular e tem nós e entrenós. As folhas do milho, elas são alternas e a sua bainha, ela envolve o caule. Se a gente tirar o caule com a bainha para trás, a gente consegue ver o caule e o nó do caule. Sobre a inflorescência ele tem a masculina, que é o pendão do milho aqui em cima, e a feminina, que é do tipo espiga, e é realmente a espiga do milho. O fruto do milho, cada grão é um fruto, seco e do tipo cariópse, onde a semente e a casca são fundidas. E sobre a sua importância econômica e agronômica, o milho é uma cultura bastante versátil e ele é amplamente utilizado na alimentação de animais e humanos. E também ele é utilizado no setor de biocombustíveis. Boa tarde, eu sou o Matheus, matrícula 2510251770. E hoje, dando continuidade à nossa apresentação, né, da morfologia da família Poaceae, o Paulo anteriormente já deve ter falado sobre o milho e sua importância agronômica e suas características morfológicas. Seguindo de base o que ele falou, a gente vai dar continuidade falando sobre a cultura da cana, né, que também é um dos representantes da família Poaceae. Né. Aqui no slide, aqui. A cana de açúcar. Seguindo a mesma lógica do milho, a gente tem as características morfológicas muito semelhantes quando nos referimos a tipos de raízes, caule, folha. Só que aí a gente percebe algumas diferenças quando diz respeito a flores. E também no caule. Aí você pensa, mas o caule da cana-de-açúcar e do milho são diferentes. Sim, são diferentes. Ambos são do mesmo tipo como. Mas o caule da cana-de-açúcar, ele já é diferente. Ele já é bem mais, como é que eu posso dizer? Tem um nome específico, seria suculento, né? Ele é suculento, diferente do caule do milho. Mas ambos são do tipo como, né? Se a gente pegar na imagem aqui, da cultura do milho, tem bem específico aqui. Mas quando diz respeito a raízes, são raízes fasciculadas. As folhas, aqui na imagem aqui da cana-de-açúcar, tem aqui, são semelhantes à do milho. Elas não têm pecíolo, né? São folhas sésseis, apecioladas. Então, elas não possuem pecíolo. Mas o esquema de nervuras e de envaginamento em torno do caule é o mesmo. Né? São embainhadas, né? Bainhas. E aí, as flores. Eu mesmo, como fator de curiosidade, nunca tinha visto as flores da cana-de-açúcar. Uma vez que é um método de reprodução, né, é o órgão reprodutor da cana, mas comercialmente a gente não faz a reprodução da cana utilizando as flores, e sim os nódulos, né, os nós que a gente percebe aqui no caule. Ó. Por quê? Porque comercialmente é muito mais fácil a gente utilizar isso aqui. Porque as flores da cana-de-açúcar elas são o quê? Hermafroditas. E também é o seguinte, a dispersão das sementes é feita pelo ar, né? E aí o que pra gente comercialmente não é eficiente. Tanto que o meio de reprodução dela é utilizando aqui, ó, os nós presentes no caule dela. Um método bem eficiente. E quanto ao fruto? Ela não possui fruto. A cana-de-açúcar, usualmente falando, do ponto de vista social, ela não possui um fruto. Porque comumente na visão popular, o fruto seria aquela espécie de drupa, né? Uma parte carnosa envolvendo a semente. Mas na cana-de-açúcar é diferente. Desse ponto de vista, não há. Mas o fruto, do ponto de vista botânico, é o ovário floral desenvolvido. Que na cana-de-açúcar é do tipo cariópse. Semelhante, sendo uma das sinapomorfias presentes na família Poaceae, né? E aí o fruto seria isso, né? A semente feita de dispersão pelo ar, e aí tendo o fruto como cariópse. E aí a reprodução se dá de forma assexuada, né? Porque aí pega partes do como, né? Do caule, e faz o plantio diretamente no solo. E aí o método bem eficiente. O que é ruim do ponto de vista botânico seria o fato de que a reprodução assexuada ela não vai ter a variabilidade genética, ou seja, uma doença que acometeria uma determinada espécie de cana-de-açúcar, pelo fato de ter sido reproduzida assexuadamente, faria com que todos os descendentes também fossem suscetíveis à mesma doença, que do ponto de vista agronômico seria ruim. Por isso que a gente usa hoje a biotecnologia para fazer mudanças, né, e alterações que permitem que a cultura se desenvolva e que não seja suscetível a tantas doenças, pelo fato de que a gente reproduz elas de forma sexuada. E agora, dando continuidade, né, sobre o assunto, né, que é a espécie da cana-de-açúcar, falar da importância agronômica, né? Porque uma vez que a cana-de-açúcar ela tem derivados que são amplamente utilizados no mundo inteiro. O açúcar em si e os álcools, né, o etanol e o próprio bagaço também é utilizado para a produção de bioinsumos, para a produção de biocombustíveis. E então a gente já percebe aí que a cana-de-açúcar tem uma importância energética enorme, né? E também já foi a principal commodity da época do Brasil colonial, né? Então a produção da cana-de-açúcar sempre foi muito amplamente utilizada e ela tem um papel agronômico muito importante.
Por exemplo, na produção de combustíveis, né, que é uma planta energética. Na produção do etanol, os benefícios são inúmeros, porque é um combustível que não é fóssil, então polui bem menos. E ela inteira pode ser utilizada para muitas coisas no âmbito agronômico. O próprio bagaço é utilizado na produção, né, com os rejeitos orgânicos utilizados para produzir os bioinsumos. Então a gente percebe a importância dessa cultura no meio agronômico, no meio econômico e no botânico em geral, né? Porque ela trata-se de uma planta muito versátil e é utilizada em diversos setores comerciais. E agora, dando continuidade à nossa apresentação, meu amigo Samuel ele vai falar um pouco sobre uma outra poácea muito interessante, né? Também pode ser chamada de gramínea, né? Um sinônimo, que é o trigo. Bom, a sua raiz é do tipo fasciculada, diferentemente da pivotante. A sua folha ela é composta por bainha, lígula, aurícula e lâmina foliar. A lígula é uma parte membranosa que fica entre a bainha, o caule e a lâmina foliar. A aurícula é uma parte final da lâmina foliar que abraça o caule. Já o caule do trigo é do tipo colmo, bem característico da família Poácea. A sua inflorescência ela é hermafrodita, onde na ponta da planta é em forma de espigueta, ou seja, hermafrodita é masculino e feminino. E sua parte masculina ela é dispersa pelo vento, assim como a maioria das gramíneas. Bom, seu fruto é do tipo cariópse, bem parecido com o milho e com o arroz. Bom, sua importância econômica ela é muito boa agronomicamente para rotação de culturas, para cobertura de plantações e no mercado alimentício é uma das bases do trigo. Farinha de trigo, pães e massas em geral, além de ser base para muitos tipos de alimentos processados. Interessante o trigo, não é? Agora a gente vai falar um pouco sobre o arroz. Bem, o arroz, ele é uma poácea, então ele é uma gramínea. Ele tem muitas sinapomorfias das plantas apresentadas anteriormente. Mas o diferencial do arroz, essa partezinha aqui, ó, panícula, que é uma inflorescência onde se encontram as espiguetas, cada um contendo 1 ou mais grãos de arroz. E assim, o arroz também ele é famoso, digamos assim, por ser facilmente encontrado em regiões alagadas, né? Então você vai numa plantação de arroz, você vê lá aquelas curvas de nível toda alagada, aqueles arrozais, né? Então. Agora a importância agroeconômica. Bem, o arroz aqui no Brasil é muito difundido na alimentação, então você vai fazer um almoço ou um jantar, é muito comum você esbarrar com uma leguminosa, uma grama e um boi, né? Que é a grama. Enfim, um arroz, um feijão e uma carne. E é isso. É bom pra comer. E coisa assim. Assim, aí a chave de dicotomia que a gente fez, mostrando como é que você vai fazer uma identificação, uma diferenciação entre as 4 plantas apresentadas aqui. E é isso. Muito obrigado pela atenção.